Olá, sejam bem-vindos a mais um Contrassenso. Dar as boas-vindas aos nossos comentadores, Anabela Oliveira e Paulo Reis Mourão, que connosco vão mais uma vez comentar os principais temas da atualidade. E esta semana o nosso convidado é Henrique Oliveira, da Cáritas Diocesana de Vila Real. Seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. É precisamente por si que vou começar. Queria perceber um bocadinho quem é o Henrique Oliveira e qual o percurso até aos dias de hoje. Em primeiro lugar, agradeço o convite que foi feito à nossa instituição e quero saudar os participantes deste programa, assim como todos aqueles que nos estão a ouvir. Eu vivo em Vila Real há mais de 20 anos. Em 2011 comecei a trabalhar na Cáritas Diocesana de Vila Real e em 2017 Dom Amândio Tomás, o Bispo Emérito da Diocese, convidou-me para presidir a instituição. Fomos agora reconduzidos em novembro por Dom António Augusto para um novo mandato. Uhum. E como é que tem corrido o trabalho na Cáritas ao longo destes anos? Que evolução é que tem visto também e quais as principais dificuldades que encontram? Tivemos um período mais difícil em que os financiamentos que nós tínhamos colocavam algumas dificuldades para o equilíbrio da instituição. Este problema de sustentabilidade foi ultrapassado. Neste momento estamos numa posição de equilíbrio. Tivemos uma fase mais difícil com esta pandemia, com o aumento dos nossos gastos e dos donativos e dos pedidos de apoio. Uhum. Há muita gente a pedir ajuda. Sim, houve uma duplicação nesta fase de pandemia, houve uma duplicação dos pedidos de ajuda. Uhum. E vocês trabalham, ajudam em que vertentes, em que frentes? Temos vários programas que são financiados pela Segurança Social, pelo Ministério da Saúde. Os apoios que nós concedemos são apoios em bens alimentares, através de um programa que se chama POPMC, um programa de apoio às pessoas carenciadas, é uma ajuda alimentar. Temos programas de ajuda a apoio ao pagamento de rendas, de medicação, de faturas de gás, de luz. Conseguimos, com a parceria da Cáritas Portuguesa, apoiar algumas pessoas nesse sentido. Depois temos um programa específico para as crianças que estão em situação de risco de pobreza ou em situação de pobreza. Também é um programa que pertence à Cáritas Nacional, à Cáritas Portuguesa. Uhum. Querem colocar alguma questão? Não sei se querem saber mais alguma coisa sobre o trabalho desenvolvido pela Cáritas. Eu saúdo também o Dr. Henrique Oliveira. Pertencemos também aqui a vários braços da pastoral da Diocese e também eu, como membro da Comissão Diocesana Justiça e Paz, já tinha tido o prazer de receber o Dr. Henrique Oliveira num convite que a Comissão Diocesana tinha feito também à Cáritas. De facto, a Cáritas a nível internacional surge como uma extensão natural que a própria Igreja Católica fez a partir de determinados desafios em finais do século XIX e assentindo que diversas entidades inclusive avançavam para uma leitura diferenciada de apoio social e, portanto, ela própria, a Igreja Católica, sentia que não estava suficiente nos seus esforços individualizados, muito concentrado em algumas congregações, em algumas irmandades e confrarias, e, portanto, dinamizou o aparecimento da Cáritas Internacional e depois das diversas Cáritas nacionais. Inclusive, por exemplo, a Cáritas de Braga surge após a Segunda Guerra Mundial, que é um período onde se sentiu muito na região de Braga o efeito da chegada, inclusive, de pessoas que vinham da Espanha e de outras que faziam com que o número de fragilizados na região fosse notório, como também a de Vila Real, creio que foi criada em 1976, numa altura muito sensível também para a região e onde já se começava a notar determinados focos de população carenciada.
E nesse aspecto creio que a Caritas Vila Real está atenta, e o Dr. Henrique Oliveira poderá também concretizar, das tais necessidades que o tempo atual coloca, nomeadamente as comunidades envelhecidas, fragilizadas e isoladas, sendo Vila Real uma capital de distrito, tem também por expectativa essa capacidade de receber estudantes deslocados, desenraizados, outras populações e pessoas que também, por vezes, dado o seu desenraizamento, têm carências próprias e, eventualmente, a Caritas tem esses programas também de acolhimento e desenvolvimento pessoal e comunitário onde intervêm, estou certo, não é? E, portanto, se o Dr. Henrique Oliveira quiser concretizar alguns deles, o que seria útil. Mas antes disto, se me permitir, retomando o percurso histórico que o Sr. Doutor... Foi quase uma aula de história, não é? Uma mini aula de história. Aquilo que é interessante notar nesse percurso histórico, acho eu, é que a Caritas surge como uma iniciativa localizada numa diocese do sul da Alemanha, no final do século XIX. Foi uma iniciativa... Exatamente. Foi uma iniciativa de fiéis, foi criada como uma associação de fiéis. Depois essa experiência alastrou a outras dioceses na Alemanha e, perante os resultados, a eficácia, o envolvimento das populações, os bispos, pouco a pouco, foram tomando essa iniciativa e criando Caritas diocesanas. A seguir à Segunda Guerra Mundial, foi uma iniciativa, de facto, da Santa Sé, criar uma estrutura internacional que reagrupasse todas as Caritas. E a nossa Caritas surge, de facto, oficialmente em 1976. Já existia antes sacerdotes e leigos que trabalhavam nesse espírito específico da Caritas, de apoio aos mais necessitados e de transformação social também. Mas foi, de facto, em 1976 que a Caritas foi criada. Depois, cada Caritas tem a sua própria história, são muito diferentes de uma diocese para outra. A Caritas de Vila Real tem um cunho específico, que é o apoio e o tratamento das pessoas que têm dependências químicas, álcool e... Vocês têm até uma comunidade terapêutica, sim. Funcionar. Portanto, temos uma comunidade terapêutica, depois temos uma equipa de intervenção direta que trabalha com essas populações, depois temos mais 2 projetos ligados ao Ministério da Saúde de redução de danos. Para além disso... E funciona em rede com vários parceiros. Claro, não seria possível funcionar sem o apoio do Estado, das instituições públicas, sem a experiência que temos de outras iniciativas a nível mundial, como é o Projeto Homem, que nasceu em Itália e que também foi alastrando. Portanto, vamos beber a várias fontes para desenvolver esse projeto. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Normalmente, nestas alturas de pandemia, há muita gente a pedir, portanto, há muita gente necessitada, mas as pessoas que, por exemplo, porque houve muita gente que perdeu o emprego, mas também houve muita gente, como é o nosso caso, funcionários públicos, que não perdemos o emprego, estivemos em casa, até poupámos dinheiro, como se costuma dizer, e sentimos que há necessidade de ajudar o outro, não é? Sentimos... Também há mais donativos nesta altura, quer dizer, há mais pedidos, mas também não há mais... O sentido da solidariedade não aumenta também nesta altura? Não sentiu isso? Sim. Que aquelas pessoas que têm, sentem que é preciso ajudar o outro. Sim. E que estamos numa altura de olhar mais para o outro. Sentiram isso? Sentimos isso. Tivemos donativos de instituições, de empresas e também muitos donativos anónimos. Pessoas que quiseram contribuir, que ficaram sensibilizadas com a situação que era vivida e que quiseram contribuir. Portanto, sentimos essa solidariedade. Pois, porque estávamos a viver uma situação tão crítica. E se calhar o problema é também, há muita gente que tem vergonha de pedir ajuda.
também, não é? Sim, isso também existe. E dificultou o trabalho de quem quer ajudar, não é? Não, por definição não conseguimos, essas pessoas não vêm a nós e também são difíceis de detectar. Uhum. E agora, com o Natal e com esta época festiva que está aí à porta, tem alguma campanha, por exemplo, em vigor? Sim, existe uma campanha a nível nacional que se chama 100 milhões de estrelas, que é uma campanha que é desenvolvida todos os anos. Chama-se 100 milhões de estrelas, um gesto pela paz. Esta campanha nasceu não para angariar fundos, mas para marcar esta época do Natal com uma luz. Estão velas à venda no Pingo Doce, por exemplo, e na sede da Caritas, se quiserem lá passar. São velas que são acesas no dia de Natal. Isso surgiu em França, se não me engano. Portanto, foi uma iniciativa no dia de Natal, acender uma vela para que um ponto de luz assinale esse acontecimento. E acaba por ser um ponto de união, não é? Até para aqueles que estão mais sozinhos, acabam por saber que há alguém que estará com outra vela acesa, não é? E eu fiquei só aqui com duas sugestões. A primeira é, de facto, como é que poderíamos colaborar com o esforço da Caritas. E a segunda é de que modo é que a Caritas consegue espelhar o seu alcance por todo o distrito, neste caso a Diocese, desde Chaves até a Régua, porque é normal vermos primeiro aqueles que aparecem mais à nossa frente e, portanto, alguém, ou uma família referenciada, ou um cidadão referenciado no Conselho de Vila Real, eventualmente poderá ser mais assistido pelas instituições, nomeadamente pela Caritas. Mas como é que o cidadão fragilizado que está em Boticas, que está em Chaves ou que está em Mesão Frio pode ser alcançado pela ação da Caritas? O Dom António Augusto, nas palavras que nos dirigiu na tomada de posse em novembro, sublinhou esse aspecto. É necessário que a Caritas chegue a todos os cantos da Diocese, por assim dizer. Portanto, é necessário desenvolver uma estratégia de parceria local com instituições que já existem, não é? Porque a Caritas não é apenas um agente da pastoral social, há outras agentes, as Misericórdias, as conferências de São Vicente, os grupos locais de apoio social que existem nas paróquias, os centros sociais paroquiais, portanto, somos um agente. Mas é necessário que se crie uma rede para que o trabalho dessas instituições, que é um trabalho local, que é necessário, um trabalho capilar, porque estão no terreno, que esse trabalho seja dinamizado de forma a que se possa resolver as situações que apontou. Nós temos alguma intervenção fora do Conselho de Vila Real, trabalhamos em Ribeira de Pena, temos feito trabalho com o estabelecimento prisional de Chaves, agora com a pandemia, claro que as coisas são mais difíceis. Houve a criação de grupos locais de apoio social em 2 paróquias de Chaves, e temos mantido contacto com esses grupos, mas de facto precisamos de aprofundar esse esforço e de tentar chegar à Diocese. Claro que isso não podemos fazer sozinhos, é necessário contar com as forças que existem no terreno. E como podemos ajudar, então, além dos donativos e da boa vontade? Sim, podem ajudar com os donativos e a boa vontade, se bem que não temos uma estrutura que possa acolher o voluntariado como gostaríamos, porque é necessário acompanhar os voluntários, há uma série de exigências, é necessário ter algum cuidado, porque trabalhamos com crianças, etc. Mas podem assinalar
situações que conhecem no terreno. Isso já é meio caminho andado, não é? Sim, já é uma ajuda, não é? Muito bem. Acho que está tudo deste tema. Não sei se há algo que queira acrescentar. Voluntários estão em número suficiente, por exemplo? Agora, com a situação de pandemia, as campanhas que desenvolvíamos no terreno ficaram muito reduzidas, porque não foi possível trabalhar na rua como nós fazíamos da mesma forma. Portanto, isso está em stand-by por enquanto. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva com esta pandemia. Passamos então para o próximo tema, que é um tema mais nacional, falar sobre o aumento do salário mínimo, que foi então aprovado e que entrará em vigor em janeiro. Sendo um tema de economia, acho que faz todo sentido começarmos aqui pelo professor Paulo. Que impactos é que isto poderá ter para a economia? Impactos há positivos e há negativos. Claro. Obviamente, o lado mais positivo é as famílias vão o aumento mais, não é? de ganhos reais em agregados e familiares, em muitos trabalhadores. Obviamente, o país reconheceu o progresso tecnológico e, obviamente, até por uma questão de justiça e de justiça social, é óbvio que esses ganhos devem ser partilhados também por todos, nomeadamente por quem está na base. Os lados negativos que têm sido apontados, inclusive por um economista que é um dos decanos até dos economistas de esquerda em Portugal, que é o Eugénio Rosa, prende sobretudo com passarmos a cada vez mais ser um país do salário mínimo nacional. Isto é, esgota-se a capacidade de atualização da folha salarial na base. E aqueles técnicos superiores que, por exemplo, oferem salários um pouco acima do salário mínimo nacional, que não são obrigados a ser atualizados, porque nem todos os salários estão indexados ao salário mínimo nacional. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que aqueles salários que de lei devem ser atualizados e que estão indexados ao salário mínimo nacional são atualizados. Os outros não são. Curiosamente, acontece, por exemplo, muito disso nas misericórdias. E quem diz das misericórdias diz, por exemplo, em muitas pequenas e médias empresas, em que aquela capacidade de atualização salarial fica esgotada na base. Conclusão, há muitos técnicos superiores e quase médios no país que não são atualizados há anos. Porquê? Porque as entidades que são obrigadas a atualizar os salários são obrigadas a atualizar uma base, que é uma base larga, e que depois esgota completamente a folga, digamos assim, que eventualmente tinham de atualização salarial. Isto depois, até em termos internacionais, dá origem a uma figura que é da autoria de um autor croata, que é o Milanovic, que é portanto, um economista que tem sido muito citado na última década e que trabalha com o Banco Mundial, que é o chamado elefante, em que ele mostra que tem havido esta evolução em que os salários que mais crescem são os mais altos, portanto, a ponta da tromba do elefante, o do tronco do elefante, geralmente, e esses do tronco são, por exemplo, os da China, que é uma classe média que tem crescido, e depois há os salários da base da tromba, que estão em baixo, que praticamente não sofrem atualizações há cerca de 15 anos. E esses são, sobretudo, salários radicados na Europa. Mas obviamente, isso depois vai, por exemplo, para as empresas, vai ter naturalmente impacto, porque vão ter... Tem. Lá está. Tem que atualizar e é da justiça e da justiça social que atualizem os salários. O problema é que, pouco a pouco, o salário mínimo vai ficando muito mais próximo do segundo salário mínimo, que é o que vai logo a seguir a base. Enquanto que antes, por exemplo, vamos supor que havia 3 níveis. Os níveis de chefia, os níveis intermédios e os níveis de base. E o nível de base estava em 100, o nível intermédio estava em 200 e o de chefia, por exemplo, estava em 400. O que agora está a acontecer é que o nível de base está, por exemplo, nos 180, o nível intermédio continua nos 200 e o nível de chefia sobe, por exemplo, para os 500. Conclusão.
curiosamente, passa a haver uma estrutura dual na distribuição dos salários, em que temos uma base cada vez mais fechada, em que os intermédios estão praticamente na base, não tarda nada, são eles a receber também o salário mínimo, as FIAs que conseguem de escola, e, portanto, temos esta decalagem que depois traz até tensões dentro das empresas, dentro das instituições. Aliás, eu por estes dias tive pessoas ligadas a diferentes misericórdias a contarem a mesma história. E quem diz das misericórdias diz, por exemplo, de empresas de média dimensão também a contarem a mesma história há cerca de 2 meses a esta parte. E depois até a nível nacional. Porque o próprio Eugénio Rosa refere que passamos a ser cada vez mais um país do salário mínimo, com a gravidade que depois, obviamente, isto pode gerar estímulos fortes para as pessoas emigrarem. E porque o próprio salário mínimo, como nós sabemos, é muito, muito heterogéneo a nível europeu e a nível mundial. E, se calhar, se eu emigrar para um Luxemburgo ou uma Suíça, eu tenho salários mínimos em redor dos 2.500 euros. E se calhar menos impostos, não é, professora? Pois, exatamente. Eu realmente, perante tamanho conhecimento, não é? Vou falar como leiga, o que me preocupa é, eu vejo sempre a questão do salário mínimo em termos de futuro, não é? Nós temos um salário mínimo muito mínimo, não é? É essa questão, cada vez mais um país de salário mínimo, cada vez mais os jovens licenciados a trabalharem com salário mínimo, que não saem de casa dos pais, que não formam uma família, que não têm filhos, porque o país não cresce, que depois se reflete em termos de segurança social. Portanto, o futuro está sempre comprometido. O Papa Francisco diz que a culpa é das mães, que são muito generosas e os filhos acabam por ficar em casa. Pois, exato, também é verdade. Mas quer dizer, porque depois que... Elas se calhar nem se importam, não é? Portanto, formar uma família é cada vez mais tarde, a fertilidade é cada vez menor, etc, etc. E, portanto, é sempre um futuro comprometido. E que me dá a ideia, lá está, depois a decalagem entre os técnicos, portanto, somos os países que têm uma decalagem maior entre o quadro da empresa, o quadro mais alto e o operário, e isso preocupa-me sempre, e não acho, óbvio, não sou especialista em economia, não percebo nada disso, mas preocupa-me sempre nós estarmos aquela subida, fazemos um acontecimento quando se sobe meia dúzia de tostões, não é? Isso preocupa-me sempre e acho que continuamos todos os anos ou todas as vezes, e é verdade, nós, professores, temos o nosso salário, quer dizer, eu ganho menos do que ganhava há 10 anos, não é? Há 15 anos, literalmente. Ganho menos do que isso. No congelamento das profissões. Já para não falar nos concursos que não abrem há 20 anos e essas coisas. E, portanto, isto imigramos, porque realmente as coisas... Isso faz com que não haja uma evolução no país, não haja a tal desmotivação, o tal desencantamento que nos faz quase desconfiar do que é este. Que aumento, mas isto é um aumento de quê? É um aumento de nada. Toma-se mais um café, vai-se mais uma vez ao restaurante. É que nem votos dá, não é? É que não dá. Acaba por ser uma coisa... É uma questão de justiça social, mas quase, na realidade... Sim, mas na realidade não é justiça social. Eu faz-me sempre lembrar... Faz-me sempre lembrar uma entrevista que eu vi uma vez da Fernanda Sacadura Cabral, que ela disse: eu não gosto dos políticos porque eu desconfio sempre de um político que não sabe quanto custa um quilo de arroz, que vai ao supermercado e não sabe quanto custa um quilo de arroz. E dá uma sensação que é isso. Dá uma sensação que as pessoas, que não se sabe, que quem trabalha com estas coisas não sabe o custo, que não é? O custo de vida. Quem ganha o salário mínimo não pode arrendar uma casa. Há dias eu estava numa coisas assim, portanto é um bocado nessa sensação. Eu acho que é um comprometimento do futuro. O futuro não existe se não houver um salário compatível com, por exemplo, a formação de uma família. É por isso que continua a haver pessoas com 40 anos a viver em casa dos pais. Sim, o Papa Francisco, depois as mães são generosas, mas é verdade, não há futuro. As pessoas
não têm essa possibilidade. E depois, noutros países, têm, trabalham muito. E depois é os impostos também, não é? É ser difícil formar uma empresa, porque os impostos são muitos. É todo um ciclo que compromete o futuro. A Anabela falou na questão fiscal, que é outra questão que aqui se coloca, porque o que é curioso é que, havendo diversos escalões fiscais, havendo a tal progressividade da tributação, há uma certa lógica redistributiva. O que é que está a acontecer? Está a acontecer é que, artificialmente, estamos a ficar só com 2 blocos. O bloco dos que são tributados com salário mínimo e o bloco dos altos rendimentos. Pois, exato, que não são. A dado momento, a sociedade tem que depois escolher se quer ser tributada abaixo ou se quer ser tributada acima. E, portanto, toda aquela progressividade latente deixa de fazer sentido, porque ou ficam todos na base ou fica tudo no topo. Deixa-me só perguntar aqui ao Henrique. Vocês, por exemplo, na Caritas, têm casos de famílias em que, por exemplo, só um dos elementos é que trabalha e, como o dinheiro não estica, é obrigado a pedir ajuda? Sim, existe. São aquilo que chamam os trabalhadores que estão em situação de pobreza, que têm trabalhos precários, que não conseguem fazer face às despesas, ou porque um dos elementos do agregado familiar não trabalha, só há um salário em casa, o salário é baixo e não consegue fazer face. Não dá para tudo, não é? Não dá para a renda e para a água e para a luz e essas coisas todas, não é? O que é grave, porque lá está, e Portugal é um país que tem uma elevada taxa de população ativa em limiar de pobreza. E, portanto, é que já nem falamos numa população desempregada ou fragilizada. Estamos a falar de uma população ativa que ocupa o seu dia a trabalhar, que chega ao final do mês e tem uma remuneração, e essa remuneração não é suficiente para alavancar de uma realidade de fragilidade. Muitas vezes não chega sequer para pagar a renda de casa, não é? Sim, e por exemplo, de muitas empresas que, quando faliram, havia casais, portanto, de casais que ficaram os 2 no desemprego. Porque houve muitos casos, sobretudo naqueles anos de crise, houve muitos casos de pequenas empresas que o casal, portanto, isso que é mais grave, não é? Porque não ficaram os 2. E houve muitos casos desses. Portanto, as pessoas ficam completamente sem... É esperar para ver o que é que se segue, não é? Não, lá está. Eu acho que temos que ser positivos e otimistas, mas não podemos escamotear as dificuldades e temos que ser exigentes connosco e também com os outros. E uma dessas exigências é, efetivamente, termos um país mais justo e um país mais promissor. Até porque, recordando aqui, acho que foi o Primeiro-Ministro que disse que é impossível subir o salário mínimo e não subir o resto, não é? O custo, por exemplo, da alimentação, das rendas, é, no fundo, a tirar poeira para os olhos, não é? Porque sobe de um lado, mas sobe do outro também, não é? Exatamente. Num primeiro momento existe uma percepção de ganho real. Mas depois, quando a inflação acomoda, o ganho real desaparece. E, portanto, isso também é estudado, no sentido de que, enquanto a inflação não disparar e não acomodar esse aumento salarial, existe a percepção de que se consegue comprar um bocadinho mais com o aumento do salário nominal. Mas depois, obviamente, o aumento do salário nominal vai esvaziado pelo aumento da inflação. Mas eu acho que é assim aquela velha história. Dinheiro gera dinheiro. Se as pessoas tiverem mais poder de compra, a economia rola mais, não é? Se não tiverem, não sei, não é? É o efeito multiplicador. É o efeito multiplicador. Se as pessoas não tiverem salário mínimo, se não fizerem compras, também nunca mais, quer dizer... Agora, há depois outra realidade, que é também o poder de compra diferenciado nas regiões. Também. Nos locais. E, curiosamente, aqui também temos uma moeda com 2 faces. Por exemplo, Vila Real tem um poder de compra que é reconhecidamente elevado, mas, curiosamente, para quem está na base, compra muito menos em Vila Real, compra muito menos em Vila Real do que se, por exemplo, vivesse em Vila Pouca de Aguiar, ou em Vila Nova de Fascoa, ou em Mesão Frio. E, portanto, há aqui também esta diferenciação, e não é de estranhar que a mesma família, com o mesmo tipo de remuneração de um ativo ou de 2 ativos, por exemplo, consegue comprar menos no final do mês em Vila Real do que conseguiria comprar, por exemplo, se estivesse em Mesão Frio ou se estivesse em Vila Nova de Fascoa. Sim, e Vila Real é uma cidade muito cara. Já para falar depois dos preços. Portanto, é natural que haja tensões sobre o conforto. Sim, claro.
localizado em cada um desses espaços. E quando eu digo Vila Real, digo em outras cidades onde, digamos assim, esta dicotomia se observa. E, por exemplo, Braga é outro exemplo também, onde esta dicotomia se observa, não é? É que, curiosamente, o mesmo salário tem um poder de compra diferente em função se a pessoa está no escalão alto ou no escalão baixo do local onde vive. Exatamente. Muito bem. Vamos passar ao segundo tema, a demissão de Eduardo Cabrita. Se calhar agora começo ali pela professora. Foi uma demissão que pecou por tardia? Já devia ter sido tomada mais cedo a decisão? Ou... É assim, esta questão do Eduardo Cabrita é uma questão que não me... Quando aconteceu, não me surpreendeu, porque eu acho que faz parte de uma situação que decorre já há muito tempo. Eu, há uns anos, tive um amigo que era governador, na altura dos governadores civis, era governador civil de uma cidade portuguesa, e que disse, nós, como os políticos, podem andar a qualquer velocidade porque têm o seu cargo. Eu, como governador civil, sou responsável pela proteção civil da cidade e tenho situações de emergência, que sou chamada em situações de emergência. Como situações de emergência, tenho aquele coisinho azul, posso pôr no carro e posso ter. Muito bem. Ok, se tenho o coisinho azul, desculpem lá, não sei o termo. É a sirene. O Tinoni, exatamente, e posso... andar em excesso de velocidade. Isso depois chegámos à conclusão que os políticos estão acima da lei, no caso de excesso de velocidade. E sempre foi uma coisa que me chocou, os políticos estarem acima da lei. E quando aconteceu Porque eles fazem as leis, não é? São eles que fazem as leis. Quando aconteceu Estarem isto, acima delas. obviamente toda esta política que o senhor estava a atravessar a estrada, não estava a atravessar a estrada, estava assinalado, não estava assinalado, estava nas obras, não estava nas obras, portanto, à volta de tudo isto, falou-se muito que está a ser empolado porque era o ministro, se não fosse o ministro, não sei o quê, pronto. A comunicação social fez uma grande festa à volta disso. Para mim, o que eu entendo, independentemente de ser evidente que um trabalhador que está numa autoestrada não deve atravessar a autoestrada, mas quando estamos numa autoestrada devemos ir a uma velocidade, devemos cumprir os limites, as normas e devemos estar preparados para parar em situação de perigo. E, portanto, quando uma pessoa é atropelada, a culpa é sempre do carro, porque tem as toneladas, o carro, não é? A pessoa pode ter a razão, mas o carro é que tem as toneladas, como se costuma dizer. E eu acho que, neste caso, por muito, depois houve o caso, diziam que era o segurança que ia no carro e, portanto, o PSP... Isso agora vai ser um bocadinho a palavra de um contra o outro, não é? Vão lá sempre uns contra os outros. Eu acho que o senhor ministro ia dentro do carro, não era ele que ia guiar, era o motorista, mas ele, como ministro, tem a obrigação de dizer ao motorista: o senhor não pode ir em excesso de velocidade. E, portanto, eu acho que devia ter-se demitido imediatamente no dia do acidente. Porque, primeiro, não se pode ir a 168 km por hora numa autoestrada. Acontece um acidente horrível que aconteceu. Morre uma pessoa e, para todos os efeitos, óbvio, foi o motorista. Era o motorista que ia guiar. Mas ele era a pessoa que ia dentro do carro e, como ministro, era a pessoa responsável pelo carro. E acho que ele devia ter-se demitido naquele dia, para não haver todo este empolamento, porque isto causa sofrimento à família, causou toda uma série de situações, enfim, de especulações, porque aqui há uma coisa grave, é assim... As três famílias envolvidas diretamente. Exatamente, isto é assim, do passageiro, portanto, exato, do motorista, do sinistrado, independentemente de haver, da empresa, que disseram que a empresa que não localizou, não estava bem localizado as obras, não interessa. Acho que quando se tem um determinado cargo, a responsabilidade que se assume
é assim, aconteceu, eu vou demitir-me, porque eu estava num carro e eu, como dono do carro, porque na realidade ele é o dono do carro naquele momento, eu não posso permitir que o meu motorista vá a esta velocidade. E eu, sinceramente, acho que é um bocadinho a velha história da mulher de César. Não deve, como é que é? Não se deve ser, não deve só parecer, tem que ser. Eu acho que ele tinha que ser demitido e as coisas tinham que ser feitas na justiça, resolvidas na justiça, não devia ter sido esta especulação, entrevistas com a família, tudo isto causa imenso sofrimento a toda a gente. Isto devia ter sido evitado e eu acho que... aliás, este senhor tem outros casos, não é? Desde que é ministro, a história dos incêndios, lá daquelas golas, daquelas coisas todas. Mas este caso acho que foi um caso muito grave e acho que a partir de agora deve-se acabar com essa história dos ministros, porque é que os ministros têm que andar, não são obrigados a respeitar as leis, portanto, os limites de velocidade como qualquer outro cidadão. E para mim é perfeitamente inconcebível que o caso não tivesse ficado resolvido exatamente naquele dia, até porque acho que como é que se consegue dormir sossegado quando se vai num carro àquela velocidade e o carro onde eu vou com o meu motorista mata um homem e portanto não é o meu. Eu acho que não vejo isto de outra maneira, seja quem for. Acho que é uma questão de consciência e de sensibilidade pessoal. É a minha opinião. Henrique, deixe-me só perguntar-lhe qual é a sua opinião sobre este caso. Não vou fazer comentários. Falou-se nas famílias, acho que isso é o mais importante. Mas acha que devia ter sido mais cedo? Que devia ter sido logo, como estava a dizer aqui a professora? Não tenho elementos para julgar isso. Pronto. Professor, acha que agora também, com o aproximar das eleições, terá sido isto também ser mais um ponto para esta tomada de decisão? Sim, sem dúvida. Portanto, nós já sabíamos que o Ministério da Administração Interna é um dos ministérios mais difíceis de se sobreviver como ministro. O próprio Eduardo Cabrita vai substituir uma ministra, que era a ministra Constança, que ficou associada, de facto, ao drama dos incêndios. Sim, também. E, portanto, o próprio Ministério da Administração Interna, até porque gera sensibilidades muito próprias, gera forças de segurança, que obviamente são essenciais e cruciais e têm a sua voz e exercem a sua pressão. Depois, obviamente, gera a relação com os poderes autárquicos, com as relações estabelecidas nas autarquias e, portanto, é um ministério difícil de gerir. E, obviamente, difícil de assegurar a sobrevivência política, se quisermos, dos ministros. E daí é um ministério geralmente atribuído aos chamados animais políticos. E Eduardo Cabrita encaixava até mesmo na leitura de pessoas do Partido Socialista como essa figura. Era o carregador de piano, era o animal político, no sentido de que era alguém que vinha com muita experiência, sobretudo na gestão de corredor, os chamados Westminster Men, isto é, os homens que trabalham no corredor, mas que não aparecem para dar a cara. Obviamente notou-se que ele estava fragilizado nas exposições mediáticas, independentemente deste caso, notou-se na forma de abordar as questões parlamentares, de discutir as questões até, inclusive, nos conselhos de ministros que iam sendo transmitidas cá para fora. E portanto, juntando ao facto de que António Costa é alguém muito resistente a fazer mudanças de gabinete, mudanças ministeriais a pedido dos mídias, e isso é um dos predicados de António Costa, que tem que ser reconhecido, portanto não muda um ministro só porque surge um pequeno ou grande escândalo. O que aconteceu, em meu entender, foi que, efetivamente, houve um conjunto de pressões que se avolumaram
e, sobretudo, uma pressão que foi implícita e silenciosa, que foi a do próprio Presidente da República, no momento em que ficamos a saber que o único acusado era o motorista, e depois há aqui um momento muito delicado para Eduardo Cabrita e que mostra alguma distração política dele. Foi o comentário a um colega da Elsa, um jornalista, de ser apenas em que o ele passageiro, diz, não eu é? sou o passageiro. Eu creio que se ele pura e simplesmente tivesse virado costas, tivesse remetido ao silêncio, hoje continuaria a ser Ministro da República Portuguesa. Ao dizer, eu sou o passageiro, Foi esse comentário efetivamente que acabou por ficou sepultar isto todos tudo, não é? reconhecidos que ele era o passageiro e ninguém discute isso, não era ele que tinha Mas é o pé como no dizia há pouco, acelerador. vai como passageiro, mas tem a capacidade para dizer... Tem a capacidade de vai mais regular, devagar. Não é um passageiro. mas acima de tudo não é um passageiro qualquer. Ele não é um passageiro, ele é é um o dono do carro. passageiro que, pela figura que existe, era ele o principal motivo da viagem. Claro. Ele não é um passageiro. E, portanto, Ele é um ele é dono o do carro, motivo, tem um motorista. ele é o motivo da viagem, é o motivo, se quisermos até, daquele motorista estar a fazer aquela viagem. fatídica viagem. Claro. E, portanto, ele no momento em que diz, eu sou o passageiro, obviamente creio que isso fica Exato. completamente arruinado Exato. para a continuidade dele no governo e, sobretudo, há aí essa pressão silenciosa de Marcelo Rebelo de Sousa, que, como nós sabemos, trabalha muito bem nos seus silêncios e, portanto... E que impacto é que isto pode ter na imagem de Portugal lá fora? É assim, curiosamente eu estudei a sobrevivência dos ministros desde 25 de Abril até ao 20º Governo Constitucional e até tenho um artigo publicado sobre isso. Agora, em termos de impacto exterior, obviamente, tirando algum rodapé que aparece, há uma remodelação ministerial em Portugal, em que a Ministra da Justiça acumula as funções com o Ministro da Administração Interna. O impacto é diminuído até por estarmos em vésperas de eleições. E, Se não portanto, fosse assim, todos se calhar era percebem maior, que, não é? obviamente, há aqui uma gestão, pronto, de só continuidade até haver, de facto, aí a Novo consumação governo. das eleições. Agora, obviamente, há aqui algo que fragiliza o próprio António Costa, porque Eduardo Cabrita é um homem da confiança dele. Não é, por assim dizer, um outsider, alguém que, por exemplo, estava colado a António José Seguro. Não era alguém, como aconteceu, por exemplo, a ministros que até estavam a ter um desempenho muito interessante, mas que estavam colados a António José Seguro e ele procurou despachá-los logo que pôde. Eu falo disso até de um colega meu, que foi o Manuel Herédia Cabral, inclusive temos gabinetes, paredes meias, que teve um desempenho até muito corajoso e muito positivo no primeiro mandato de António Costa, mas como era uma pessoa, era um independente e ligado a António José Seguro, logo que puderam, o aparelho do partido, porque os aparelhos também existem, e obviamente o aparelho é muito mais ativo no partido instalado no governo, e o aparelho do Partido Socialista é muito mais ativo em capitalizar rendas quando está instalado no governo, como o aparelho de qualquer executivo, que está instalado em, no fundo, premiar quem contribuiu para a vitória e, sobretudo, quem andou com as bandeiras dentro e fora de Claro, mas para concluir, sim. Por exemplo, eu retomo, há uns anos, houve um caso que foi conhecido, que era Ministro do Ambiente, o Dr. Carlos Borrego, uma pessoa... Ele era de Aveiro, um senhor que eu conheci, competentíssimo, e que, na sequência de um problema que houve com os problemas de diálise, com o problema das águas, ele teve uma anedota infeliz. Deu uma anedota que, por acaso, eu conheço, que nem era um senhor de contar anedotas, mas teve uma anedota uma saída infeliz, não é? E ele imediatamente demitiu-se. No governo Cavaco Silva? Foi no governo Cavaco Silva. E ele imediatamente demitiu-se, porque a demissão imediata poupava toda esta mediatização. Mediatização Porque é um homem do aparelho. Mediatização essa
que causou o sofrimento de todas estas Mas lá famílias. está, Anabela, quando se é homens do aparelho, nós não podemos demitir-nos quando queremos, não temos essa liberdade. Pois, se calhar é isso. Ok. Como se calhar... Que poupava-se todo Porque este é que há muitos sofrimento, todo este presidentes circo à volta. de clubes não é? e tudo mais que se eternizam no local? Porque Sim, eles ok. não são livres para tomar a decisão. Eles, Porque é isso, porque é assim, são eu a acho cúpula de um que aparelho que neste não lhes dá caso essa é a tal liberdade. história. Ele não era um passageiro, ele é o dono do carro que tem É o um motorista. motivo, ele é um motivo Ele para é o aquela motivo da viagem, viagem. não é um motivo para a morte, E para mas é um mim motivo para... é uma questão de consciência. Então, e é o dono da obra? É o dono do... Exato. É assim, não vai acontecer, Temos mesmo mas que vamos concluir. supor que um muro cai numa obra. Obviamente, ok, quem eram os trolhas que andavam lá a trabalhar, que eram os pedreiros que andavam é lá o a dono da trabalhar, obra. puseram mal coisa. Mas o dono da obra é um. E o dono da obra tem ou não tem seguro? Então, simplesmente isso. E há ali um excesso de velocidade, mas um excesso declaradíssimo, não é? Fica então aqui a vossa opinião sobre este assunto, passando para o terceiro e último tema deste programa. A nomeação do Bispo de Bragança para ser o novo Arcebispo de Braga. É uma boa notícia, Henrique? É uma excelente notícia. Primeiro é um transmontano que vai para uma diocese com uma história antiga, o Arquidiocese de Braga. É uma diocese muito importante em Portugal do ponto de vista histórico e também pelo peso que tem. Portanto, um transmontano na frente de uma diocese assim é uma boa notícia. O que é que ele poderá levar de novo, no fundo, para o trabalho que vai lá desenvolver? Eu julgo que tanto o Dom José Cordeiro como o Arcebispo Emérito de Braga, o Dom Jorge Ortiga, ambos usaram uma expressão e apelaram a uma igreja samaritana e sinodal. Samaritana quer dizer uma igreja que esteja próxima das periferias, como diz o Papa Francisco, atento aos mais pobres, às pessoas que são marginalizadas. E uma igreja sinodal é uma igreja que, como sabemos, o Papa Francisco iniciou agora um processo. Uma igreja sinodal é uma igreja em que as pessoas caminham juntas, em que vão fazendo o caminho juntas, vão descobrindo soluções e vão abrir horizontes juntos. Portanto, eu penso que será esse provavelmente a direção que irá tomar a pastoral na Diocese de Braga, pelo menos com estas declarações do Dom José Cordeiro, é o que se antevê. Paulo Reis Mourão, o que é que tem a dizer sobre este tema? Bem, eu sou o Presidente do Conselho Fiscal de uma das confrarias mais emblemáticas de Braga e do país, que é a Confraria de Bom Jesus, onde também já servi durante 6 anos como tesoureiro, inclusive no processo de candidatura a Património Mundial que nos envolveu e foi tão bem sucedida, né? E, portanto, em nome pessoal e em nome institucional, é mais um transmontano, um brigantino na Arquidiocese de Braga, que curiosamente é uma arquidiocese, como o Dr. Henrique estava a referir, com uma longuíssima história. Não é por acaso que existe essa relação umbilical com o catolicismo. Foi dos primeiros locais onde se registaram martírios, portanto, de cristãos. Curiosamente, a linha católica sempre foi muito radicada na Diocese da Galécia. Nós hoje, a Galécia parece Galiza e é de onde veio o nome, mas a Galécia era a Diocese todo o noroeste peninsular e estava sediada em Braga, onde, inclusive, muitos transmontanos foram arcebispos e com um excelente trabalho. De facto, Dom José Cordeiro aparece em Braga anos depois de, por exemplo, outro transmontano, que foi Dom Manuel Linda, ser bispo auxiliar de Braga também. Eu tive, inclusive, o prazer de o acolher também, como já estava em Braga há mais anos, e acolheu também Dom Manuel Linda e tive excelentes momentos também com Dom Manuel Linda enquanto bispo auxiliar de Braga. De facto, Dom José Cordeiro vai receber uma herança de Dom Jorge Ortiga, que foi um
arcebispo que tem cuidado de uma forma muito especial da diocese, no seu lado humano. Ele, aliás, pronto, é uma pessoa muito empática, Dom Jorge Ortiga, mas com uma atenção muito, muito curiosa sobre a gestão do património e sobre a transparência das contas públicas. É curioso que, sendo eu tesoureiro da Confraria de Bom Jesus, e pronto, sendo a minha área da economia, eu encontrei sempre nele um interlocutor que lia muito bem os indicadores económicos que os nossos relatórios apresentavam, que inclusive discutia connosco, portanto, as orientações que a Comissão Administrativa, por exemplo, do Bom Jesus, pretendia dar, as reformas económico-financeiras que o local necessitava, e, portanto, era alguém sensível também a esse lado, que eu acho que um homem da Igreja hoje em dia também deve ser, porque também lá está. O bem-fazer também se reflete em boas contas prestadas também à Igreja e à comunidade. E, curiosamente, Dom José Cordeiro é mais um brigantino, a ocupar, lá está, um cargo de proeminência nacional, e nesse aspecto nós temos, por exemplo, também Bragança com 3 secretários de Estado. E, portanto, parece que o Bragança anda a fazer um bom trabalho de casa. Até ver. E Vila Real, se calhar, também deveria ser contemplado com secretários de Estado, e com ministros em próximos momentos e também futuramente, como nós também temos, naturais de Vila Real, muitos bispos e homens da Igreja também. Espero que também no futuro a Diocese de Vila Real e o Distrito de Vila Real também tenham esse reconhecimento das devidas instâncias. E portanto, e passando aqui já a palavra à Anabela, há um livro que eu, quando estiver com o Sr. Dom José Cordeiro, vou sugerir, que é um livro escrito pelo verdadeiro Frei Luís Sousa, que é Vida e Obra de Frei Bartolomeu dos Martins, que agora é São Frei Bartolomeu dos Martins. É um livro muito bom, escrito, lá está, na altura em que Frei Luís Sousa viveu, ali no finais do século XVII, e que, curiosamente, dá excelentes conselhos para alguém que chega a ser arcebispo de Braga. Porquê? Porque o Frei Bartolomeu dos Martins era um homem de Lisboa e chega em Braga com o peso daquela instituição e vai perceber muitos dos desafios que em 400 anos continuam em Braga, continuam na Arquidiocese de Braga e continuam, no fundo, na Pastoral de Braga e, no fundo, com a humanidade e o humanismo que Braga e as comunidades em volta, e obviamente há depois todo esse peso simbólico que a Arquidiocese de Braga tem sobre as outras dioceses, quer queiramos, quer não. A Vila Real é uma diocese sucedânea da Arquidiocese de Braga. E lá está. E o Frei Bartolomeu dos Martins, inclusive, visitou a essa tradição todas as paróquias daquela arquidiocese enorme, que praticamente ia até Bragança, ia de Melgaço e Monção e caminha, e vinha praticamente aqui até ao Douro, e portanto supostamente ele visitou, e é um convite não só para essa proximidade de homem da Igreja que Dom José Cordeiro obviamente vai manter também em Braga, mas de facto é uma leitura muito, muito interessante sobre os desafios para ser livre e continuar a ser livre, apesar dos cargos que uma pessoa tem. Passaram então a palavra. O que é que ainda há a dizer sobre este assunto? Assim, eu vou dar um outro ponto de vista. Eu fico muito contente. Por esta nomeação. Sobretudo porque vejo agora com outros olhos, nomeadamente uma reviravolta grande também na Igreja, porque tive ao longo da minha vida, também sou católica e pertencia a grupos de jovens, e tive alguns casos, eu diria, traumáticos, com pessoas muito jovens, quer dizer, vi muitos padres jovens a serem extremamente velhos, no sentido de
inquisidores, de não estarem junto das pessoas, velhos de espírito, e de serem extremamente conservadores, ultracatólicos, no mau sentido do termo. E vou confessar que quando Dom José Cordeiro foi nomeado bispo de Bragança, e as pessoas disseram que maravilha, um bispo tão jovem, é muito bom que é um bispo tão jovem. Teve algum receio nessa altura? E o que eu disse foi assim, olha, para chegar tão jovem a um cargo tão alto, é porque não é rebelde, é porque é do sistema. Porque a Igreja é muito hierárquica. É aos 54 anos. É muito hierárquica e, portanto, para se chegar jovem tão alto, é porque não se é rebelde. Esse do sistema não quer dizer que seja inovador. Eu vou confessar aquilo que pensei. E depois fui acompanhando e fui vendo e mudei de opinião, embora não conheça pessoalmente, e mudei de opinião e, ainda bem, estou muito contente. Depois já há toda uma série de pessoas que eu admiro muito, e o Papa Francisco, e o Cardeal Tolentino de Mendonça, e outros padres que passaram na minha vida, jovens, e que eu admiro muito e que me fizeram mudar de ideias. E estou realmente muito contente, embora continuaram a passar na minha vida pessoas muito jovens e que infelizmente afastaram jovens da Igreja, apesar de jovens afastaram jovens da Igreja, também tive isso, mas ainda bem que mudei de opinião e estou muito contente, não só por ser alguém de Bragança, que vai assumir um cargo histórico, porque não deixa de ser um cargo de responsabilidade histórica, mas sobretudo por ver que é possível estar com as pessoas, é possível ter esse espírito do outro e de ter como o Dr. Henrique falou, essa presença da Igreja com as pessoas, essa aproximação. E, portanto, só é motivo de grande alegria para mim e acho que para todos os católicos, sem dúvida. Vamos então ao último momento do contrassenso, que é pedir-vos para olharem para o jornal desta semana e destacarem uma notícia. Começamos aqui pelo Henrique. Eu escolhi uma solução de facilidade, foi logo a primeira notícia. O que vem em primeira página, Alto Douro Vinheteiro, 2 décadas de contrastes. Em primeiro lugar, esta região do Douro é um tesouro. Nós que vivemos aqui na região, se calhar não temos muito consciência disso, mas quem vem de fora... Porque já estamos habituados, não é? Mas quem vem de fora fica estupefacto com a beleza deste território. E não é só a beleza, penso que é o potencial que ele tem do ponto de vista económico, cultural, social. E a notícia fala de contrastes, da necessidade de uma estratégia para um desenvolvimento integral que não deixe pessoas de parte, como pelo visto está a acontecer. Essa notícia. Muito bem. Paulo Reis Mourão, qual é o destaque desta semana? Portanto, é o destaque que vem aqui na edição regional, na página 8. Lourenço Camilo da Costa dá nome à rua na cidade, porque, acima de tudo, cumpre homenagear um perfil de um cidadão que eu tive o prazer de conhecer, de ele me considerar amigo e um amigo muito reconhecido. Ele, inclusive, partilhava a mesa de café com o meu pai, o meu saudoso pai, que tinha sido aluno dele, e dava-me a honra de partilhar a mesa de café também comigo. E, de facto, quando nós falamos do professor Lourenço Camilo Costa, falamos de um exemplo de cidadão. E eu creio que estas homenagens importam para, efetivamente, nós procurarmos replicar na nossa pequenez a grandeza destes vultos. O professor Lourenço Camilo Costa, um vilarrealense convicto, um colaborador da Voz de Trás-os-Montes, que recheou a Voz de Trás-os-Montes com centenas de artigos, não só de opinião, mas artigos sobre a história local, numa altura em que era muito difícil fazer historiografia local, de reflexões. Um homem ligado ao associativismo desportivo, e, portanto, desde logo, pessoas ligadas ao associativismo são pessoas que aproximam as outras pessoas, que têm esse efeito agregador e construtivo, que durante décadas
foi uma figura do desporto e, obviamente, lá está, junta desporto, junta cultura, junta educação, junta afabilidade e, portanto, creio que é muito importante este tipo de homenagens para, lá está, aqueles que assentem e aqueles que vão reconhecendo estes vultos possam replicar, porque são exemplos de cidadania e são exemplos que mostram que é possível ser-se um grande cidadão em qualquer local, seja ele Vila Real, seja ele Nova Iorque ou seja ele na Etiópia. Portanto, são estes exemplos que nos deixam e, portanto, são estes exemplos que nós, na nossa pequenez, devíamos procurar replicar. Anabela? Eu escolhi na edição de Vila Real esta notícia dos participantes que foram à descoberta do Alvão, portanto, os da Ultra Trail Serra do Alvão, portanto, mais de 600 participantes, que têm feito, enfim, que fazem trails na Serra do Alvão e que fizeram, portanto, tiveram parados durante a pandemia, mas que participaram nas 3 provas, na caminhada, e é uma prova de 15 km, portanto, e que, enfim, a vencedora foi a Paula Barbosa, que veio de Penafiel, o José de Carvalho, de 45 anos, foi vencedor masculino, e, portanto, todos estes trails que vão desde 15 km a 32 km, ao longo da serra, ao longo destes caminhos, o contacto com a natureza, esta maneira de viver a natureza, de a respeitar e de fazer bem à saúde, não é? Porque são momentos muito bons para a natureza, mas também, sobretudo, o exercício físico, o convívio, a disciplina. E a capacidade de aguentar o frio também. A capacidade de aguentar o frio também é sempre muito bom, sobretudo porque mas sobretudo por esse respeito por esses pequenos encantos que as serras têm e que não é de carro que se encontra, não é? É mesmo indo a pé, encontrando todos esses pequenininhos pormenores, com muito esforço, escapam, claro, porque são essas pedras, esses panedos e tudo isso, e é também, pensei, portanto, homenagear todos estes participantes, que são normalmente pessoas que fazem isto com muita regularidade, quase todos os domingos, quase todos os sábados, e por isso é que escolhi esta notícia. Sim. Muito bem. Obrigada aos 3 por estarem aqui connosco. É desta forma que nos despedimos. O Contrassenso está de volta na próxima semana com novos temas e também um novo convidado. Até lá, tenha uma boa semana.